Saudações, sou Elias Rodrigues, analista de dados. Nesta planilha está armazenado dados de vendas de bicicletas, tal como número de ordem de vendas, a data, a idade dos clientes, grupos de idade, o país, estado, a categoria do produto, a subcategoria, a descrição do produto, a quantidade da encomenda, o preço unitário e lucro, custo e receitas. Todos esses dados constam nesta planilha e pretende-se examinar o conjunto de dados em busca de valores discrepantes. Este é o objetivo. De forma a garantir que os dados sejam precisos, utilizáveis, há necessidade de explorar e preparar os dados. E neste processo, estamos a realçar as colunas na planilha. Neste processo de exploração de dados, vamos filtrar as colunas. Como podes constatar, estão todas aí filtradas. E se abrirmos a coluna Counter País, podemos selecionar, vamos selecionar a Austrália, demos OK, e ele vai simplesmente mostrar dados relacionados a vendas de bicicletas que foram feitas na Austrália. E se nós selecionamos a França, mostrou todos os dados de vendas de bicicleta que foram feitas na França. Então assim facilita-nos mais encontrar os dados que pretendemos, filtrando a informação. Nesta fase de análise e exploração de dados, vamos fazer a inserção da tabela dinâmica. De forma a resumir a informação, nós pretendemos extrair a informação de qual é o dia que tivemos a maior venda, ou melhor, qual é a maior venda foi efetuado em que dia, qual é o dia que vendeu-se mais a bicicleta, qual é a data. Então tivemos que usar a tabela dinâmica e estamos a selecionar a data e a ordem, a quantidade de venda. Então, temos OK, tá? Aí temos a nossa tabela dinâmica, já toda resumida. Como podem ver, está ali a data e aí tem a quantidade de venda. Mostra, nós podemos selecionar um dia que nós pretendemos. Tá ali no dia 2, vendeu-se 3 bicicletas e podemos selecionar todas elas conforme estava e apresenta aí. Já temos a nossa tabela dinâmica. Vamos selecionar, vamos copiar e colar de forma a criarmos um gráfico. Copiamos a tabela dinâmica de forma a nós criarmos um gráfico de dispersão, porque o Excel não permite criar um gráfico de dispersão a partir de dados de uma tabela dinâmica. Então, essa é a razão que nós tínhamos que copiar a tabela. Estamos a utilizar o gráfico de dispersão para encontrarmos o valor discrepante de acordo aos dados. E estamos ali, criamos o gráfico discrepante, está criado. De forma a estar mais visível, vamos dar outra cor, OK, está aí. Criamos o nosso gráfico. E nós podemos constatar, está ali o dado discrepante, segundo a definição, é aquela que se diferencia das demais.
Temos a tabela de dispersão criada, que por intermédio dela nós podemos encontrar o dado discrepante. E, como é sabido, o dado discrepante são dados que diferenciam ou se distanciam das demais. Nesse caso, os dados estão referenciados com pontos azuis. Podemos constatar o nosso dado discrepante, que está no intervalo de 42 a 45, de informar que nesta tabela o eixo Y apresenta as quantidades de venda e no eixo X apresenta as datas de venda. E não só, podemos encontrar também dados discrepantes a partir de uma fórmula do Excel. Nós podemos utilizar a fórmula do Excel para nós podermos encontrar os dados discrepantes, tal como esta fórmula que está aí, e nós podemos usar, nos apresentou 43, que é o maior número de venda. Por intermédio desta planilha, nós podemos extrair informação de forma a saber qual é a data que teve maior venda. Então, nós criamos a tabela dinâmica e usamos a tabela de dispersão, usamos fórmulas do Excel de forma a extrair esta informação. E os dados que se diferenciava ou se afastava de outros dados, este é o nosso dado discrepante. Podemos constatar que a maior venda de bicicleta foi efetuado em dezembro, no dia 19 de dezembro, efetuou-se 43 vendas de bicicletas. Então, podemos constatar o nosso dado discrepante de vendas de bicicleta. Nesse caso, a maior quantidade de venda de bicicleta feita.